E o processo de se expor, de tomar posição, de expressar pensamento, é um processo que exige a formação do indivíduo, o fortalecimento das suas convicções e a disponibilidade para ouvir opiniões contrárias. É muito difícil isso. Então, o processo de transparência numa organização, ele não é fácil de alcançar. E a gente precisa ter um instrumento que vai junto com a transparência, que é a gestão de conflito. Não existe transparência se a gente não consegue trabalhar com ideias diversas, com opiniões diferentes, com ideias e vontades diferentes. Como gerir essa procura constante de uma direção comum, onde existe essa diversidade. Transparência sem a disponibilidade e a sabedoria para gerir a diversidade que se manifesta no conflito é muito difícil. Mas a gente precisa assumir também que existem exemplos em outras culturas, né, que a gente pode ver, por exemplo, um tabu. Transparência está muito ligada também em quebras de tabu. Por exemplo, a gente vive no meio corporativo o tabu do disclosure da remuneração dos executivos, dos conselhos, né? Se a gente olha fora do Brasil, olha na Escandinávia, olha na Europa, quer dizer, esse tabu já está sendo quebrado, né? E aqui a gente ainda convive com essa dificuldade, imaginando que nas corporações listadas em bolsas, como é o caso da Usiminas, né, na realidade nós somos servidores de uma coletividade que são os acionistas e que põem o dinheiro a ser gerido por nós. Eu acho, então, importante que a gente atinja o processo de prática da transparência também através dessas quebras desses tabus. A função recursos humanos, talvez, não gosto muito de ficar hierarquizando, mas ela é muito importante. Ela é muito importante, principalmente num universo igual o nosso, de engenheiros, de tecnologia, de máquinas, e que a gente vive o paradoxo, né? Nós dedicamos muito estudo, muito dinheiro, muito esforço para dar, por exemplo, a manutenção às máquinas, para que elas estejam sempre disponíveis e que tenham bons rendimentos. E a gente convive, de uma maneira geral, no ambiente corporativo, e eu falo com alguma experiência não só brasileira, a função recurso humano ela é muito rebaixada do ponto de vista da exigência que a gente faz a ela, do ponto de vista da competência e da técnica. Existe ciência em recursos humanos, existe muita técnica em recursos humanos, e não é simplesmente uma função acessória. Ela é essencial, e eu quero que os recursos humanos da Usiminas tenha também a capacidade de ser promotora de inovação do processo de gerir pessoas, de gerir competências, de formar talentos. E eu vejo muita dificuldade hoje na formação dos profissionais dessa área, né? Deficiências, por exemplo, mexer com gente, mexer com coletividade, sem saber sociologia, sem ter visão de antropologia. São todas as ciências sociais que estudam o homem e os agregados humanos, e de uma maneira geral a gente vê nas corporações a função dos humanos banalizada como gestoras de pessoal. Isso é um pecado que nós fazemos a nós mesmos, porque não existe perpetuidade, sustentabilidade em um empreendimento se não existe a sustentabilidade do ser humano enquanto centro da nossa atividade. Então, o recurso humano da Usiminas a exigência é muito alta em termos de competência, em termos de inovação. Não quero que o recurso humano seja menos demandado do que o centro de pesquisa em Ipatinga, do ponto de vista das competências essenciais para desempenhar bem a sua função.